convite. Também quero agradecer, primeiramente, à Unip, né, por ter nos aberto as portas para que pudéssemos estar aqui dentro. Agradecer aos coordenadores dos cursos, né, de equipe, que nos encaminharam alunos, que é super importante para nós. O nosso evento ele tem, inclusive, essa missão, né, de capacitar e de informar as pessoas e profissionais da saúde de qual é o melhor cuidado para o paciente com a esclerose lateral amiotrófica, como apoiar as famílias, como lidar e ajudá-los. Então, muito obrigada aos alunos que estiverem aqui conosco durante o dia. Todos receberão certificados. Por favor, também, se tiverem qualquer dúvida, procurem o pessoal da nossa recepção. Ok? E agora, então, eu vou convidar aqui para fazer a abertura do nosso evento a nossa presidente atual da Associação Procura da Ela, Lina Pádua, e depois ela fará a outra parte. Obrigada. Bom dia a todos, um prazer ter vocês aqui, tá? Nessa primeiro evento, né, após a pandemia, os 3 anos sem evento presencial, apenas com o evento virtual, né, online, que a gente sabe que não é a mesma coisa. A gente tentou fazer que todas as informações chegassem a vocês, mas nada como a gente estar aqui, o calor humano, abraçar, conhecer pessoalmente pessoas que a gente conhece através de vídeo, né? E, além disso, as oficinas que vamos ter amanhã, como a Érica falou, que vocês vão poder presenciar, né, participar, né, dos procedimentos, né, para que possam ser feitos da forma mais correta possível, né? Isso, inclusive, é um dos grandes desafios da associação, fazer com que essa doença se torne conhecida. A gente sabe que é uma doença rara, pouco conhecida, mesmo dentro da área de saúde, e que, então, a gente quer que ela cada vez mais seja conhecida, cada vez mais seja feito procedimentos corretos, que também é um grande problema, né? A gente vê muitos pacientes avançando rapidamente por erros, né, de procedimentos, né, sendo feito de formas incorretas e, às vezes, até mesmo chegando, infelizmente, a óbitos, né? Então, isso é um grande desafio que nós temos pela frente e é isso que nós queremos, através de simpósios, de cursos, de lives que nós fazemos, é a divulgação da doença e de seus procedimentos corretos. É isso que nós queremos com esse simpósio, que vocês aproveitem ao máximo, né, o que vai ser colocado aqui na frente e amanhã também nas oficinas, né? Então, os profissionais de saúde, eles vão, que é da equipe multidisciplinar, que são os profissionais muito importantes, dos mais importantes no tratamento da ELA do dia a dia, né? Eu considero eles os mais importantes. Eu senti isso, né, na minha casa. Eu tive meu marido com essa doença. Infelizmente, ele partiu tem 2 meses e meio, mas eu via a importância do bom tratamento, do tratamento correto nos pacientes de ELA. E é através da equipe multidisciplinar que esse tratamento é feito. Então, isso é muito importante. Agradeço demais os profissionais voluntários que estarão aqui apresentando e, né, doando o seu tempo para ensinar, que esse trabalho realmente é um trabalho muito gratificante. A gente vê que a gente consegue dar uma vida com qualidade às pessoas e que a gente consegue, mesmo assim, eu poderia até dizer, salvar ou prolongar algumas vidas através desse trabalho que a gente faz. É extremamente gratificante. Eu continuo à frente dessa causa, né, porque eu vejo o quanto isso é importante, né? Eu acho que nada na vida da gente acontece por acaso. Então, eu acho que isso aconteceu. Eu entrei nesse mundo, conheci pessoas maravilhosas, mudei muito alguns valores meus, e sempre que posso, né, eu estou, né, ajudando, disponível, né, me doando também. Então, agradeço muito aos profissionais, agradeço toda a equipe também de cuidadores, que são fundamentais na vida de cada paciente. Eu sou extremamente grata à equipe de cuidadores que cuidaram do meu marido. Foram pessoas extremamente dedicadas a ele, né? E então é isso. Aqui
Eu espero que vocês aproveitem ao máximo, tirem ao máximo as dúvidas que vocês têm, não tenham vergonha, não tenham medo de perguntar, né? E que isso é o que é o mais importante. Esse é o momento que vocês estão aqui diante dos principais, mais importantes especialistas dessa doença. Tá bom? Então, um bom simpósio para todos. Obrigada. E nós vamos começar agora com o Dr. Eduardo Vital e a Simone Gonçalves Rossapfel. São fisioterapeutas respiratórios, onde eles vão falar sobre ela e os aspectos respiratórios, como avaliar, como tratar e modificar a evolução natural da doença, desde o diagnóstico até a VNI, a ventilação não invasiva. Tá? Então, aproveitem bastante, extraiam deles, são profissionais realmente especialistas na doença. Obrigada. Simone e Edu. Cadê eles? Antes, eu tenho que falar, esqueci, desculpa. Vou falar um pouquinho da Simone. Para quem não conhece, quem já conhece, os dois, né? Acredito que a maioria. A Simone ela é fisioterapeuta respiratória com especialização em doenças neuromusculares, participa de forma voluntária no atendimento aos pacientes das associações Abdim, Abrela, Procura da Ela e Iname. É fisioterapeuta voluntária do Ambulatório de Esclerose Lateral Amiotrófica da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, desde 2004, professora convidada do curso de pós-graduação de especialização em doenças neuromusculares da Unifesp, desde 2009, e da pós-graduação do Hospital Israelita Albert Einstein. Trabalhou por 13 anos no setor de respiratória da extinta Associação Brasileira de Distrofia Muscular, a ABDIM, e após na fusão a AACD até 2016. Ela é membro do Comitê Científico do INAME e também da nossa associação Procura da Ela. Tem capítulo de livros escritos na área de fisioterapia respiratória e é sócia proprietária da empresa Neuromuscular Care. O Eduardo é doutor e mestre em Ciências de Reabilitação na FM-USP, especialização em intervenção fisioterapêutica nas doenças neuromusculares pela Unifesp, especialização em terapia intensiva, urgência e emergência pelo HC, FM-USP, fisioterapeuta respiratório do Ambulatório de AME, do HC, também FM-USP, membro do Comitê Científico do INAME e da nossa associação Procura da Ela, fisioterapeuta voluntário nas associações INAME, Abdim, Viver Bem Sem Limite, Procura da Ela e Abrela. E é sócio proprietário também da Neuromuscular Care, Serviço Limitada. Edu, é com você. Obrigado, Nina. Olá, bom dia a todos. Primeiramente, queria agradecer o convite, agradecer a comissão organizadora e dizer que é um prazer estar aqui entre amigos, né, para compartilhar desse momento. Bom, então, hoje a gente vai falar sobre ela e os aspectos respiratórios, como avaliar, tratar e modificar a história natural da doença, desde o diagnóstico à ventilação não invasiva. Então, essas são minhas qualificações. Tenho o prazer de dividir essa aula com a minha amiga Simone. E, bom, não tem como a gente falar, né, de como tratar, como avaliar, sem antes a gente discutir um pouquinho sobre fisiopatologia respiratória, né, o que acontece com os nossos pacientes com esclerose lateral amiotrófica. Bom, para a gente que já atua na área é muito óbvio, né, a fraqueza muscular que esses pacientes apresentam. Mas para os pacientes que estão chegando, recém-diagnosticados, eles muito se questionam, né? Por que eu preciso passar por um fisioterapeuta respiratório se eu tenho uma doença neuromuscular? Né? O meu diagnóstico é feito com um neurologista, qual que é a relação? Né? E muitos colegas também que estão começando a atuar agora têm um pouquinho de dificuldade de entender essa gravidade, né, dessa musculatura respiratória. Então, por algum motivo, esse neurônio motor ele é acometido, né? Então, vai ser muito discutido as causas da esclerose lateral amiotrófica nas aulas médicas,
Mas a gente sabe que, uma vez o neurônio motor lá, que está localizado no córtex cerebral, no tronco encefálico ou no corno anterior da medula, que são os neurônios motores, uma vez eles comprometidos, você vai ter uma repercussão lá no músculo, que é a outra ponta dessa unidade motora. E a manifestação clínica é a fraqueza muscular. Então, essa fraqueza muscular ela vai acometer tanto musculatura inspiratória, que está diretamente relacionada à ventilação, como a musculatura expiratória, que está diretamente relacionada com a capacidade de tosse desse paciente, e também relacionada com a musculatura bulbar, que tem a condição aí de proteção da via aérea. Então, falando um pouquinho da musculatura inspiratória, então, uma vez essa musculatura comprometida, esses pacientes vão apresentar uma respiração rápida e superficial, né? E, em decorrência desses baixos volumes pulmonares, esses pacientes desenvolvem hipoventilação alveolar, que é diminuição do oxigênio com aumento do gás carbônico. Eles evoluem progressivamente com quadros de microatelectasia e alteração na relação ventilação-perfusão. Na esclerose lateral amiotrófica, uma vez a musculatura inspiratória comprometida, a gente tem um quadro grave de dispneia. Essa dispneia ela é subjetiva, então, para cada indivíduo, a gravidade é de uma forma, né? O diafragma, que é o principal músculo da respiração, ele que compreende 70% do processo, uma vez comprometido, e na fraqueza também da musculatura acessória, esse sintoma ele é muito presente. Inicialmente, ele vai ser apresentado em situações de esforços, evoluindo progressivamente até uma situação de repouso e a ortopneia, que é a dificuldade da respiração na posição supino. A hipoventilação alveolar, como eu citei, né, então, ela é caracterizada aí por um aumento do dióxido de carbono e diminuição do oxigênio. A hipoventilação ela acontece de forma sutil e, ao longo da doença, inicialmente durante o sono REM e evoluindo progressivamente por todas as fases do sono e acometendo também durante o período diurno. E a restrição ventilatória, né? Então, baixas capacidades e volumes pulmonares vai levar a uma restrição com diminuição da complacência pulmonar, aumento do trabalho respiratório e isso acontece progressivamente. Os pacientes vão evoluindo com insuficiência ventilatória, que ela é lenta e progressiva, e ela é definida como uma hipercapnia na presença de um gradiente alvéolo capilar normal. Ou seja, eu tenho uma hipoxemia, que ela é secundária a uma hipercapnia. E essas causas podem ser por conta de fraqueza muscular e a hipoventilação central, no caso dos nossos pacientes, pela hipoventilação alveolar. Dentro desse conceito, é importante a gente diferenciar a insuficiência ventilatória da insuficiência respiratória, né? Então, a insuficiência ventilatória é a alteração primária na ventilação, que é causada pela hipoventilação e pela fraqueza muscular, que é o que acomete os nossos pacientes com esclerose lateral amiotrófica. A insuficiência respiratória, a alteração primária é na oxigenação, e essa alteração ela está diretamente relacionada com o comprometimento do parênquima pulmonar, que não é o que acontece com os nossos pacientes. Obviamente que a gente tem uma faixa etária aí de pacientes que podem ter outras comorbidades respiratórias, como um paciente de esclerose lateral associado a uma doença pulmonar obstrutiva crônica, então a gente precisa ficar sempre atento a essa informação. Eventualmente, esses pacientes podem evoluir de forma aguda e evoluir da insuficiência ventilatória para a insuficiência respiratória, né? Como eu falei, né, essa hipoxemia ela é secundária à hipercapnia, então esses pacientes vão evoluindo progressivamente com uma hipercapnia crônica. O controle ventilatório a nível central, ele se dá pela hipercapnia. Então, esse sistema respiratório, esse centro ventilatório, ele detecta essas alterações no CO2 e manda informações por meio do nervo frênico, né, para o músculo diafragma aumentar ou diminuir a frequência respiratória para garantir normalidade dos gases. Com a evolução da doença, o centro respiratório ele acaba se acomodando a esse CO2 levemente alterado e os pacientes começam a apresentar alcalose metabólica como uma resposta compensatória.
Então, com esses conceitos, é muito importante, nesse momento, já falar sobre a administração de oxigênio. Mais para frente eu vou falar sobre situações agudas, mas que é um dos principais erros, né, cometidos aí por profissionais da área da saúde que atendem pacientes com esse perfil em situações de urgência e emergência. Então, quando eu tenho um comprometimento primário ventilatório, eu não posso administrar oxigênio para esse paciente. Né? A administração desse oxigênio sem ventilar, o doente, eu vou piorar a hipercapnia e eu vou levar a um quadro de narcose, levando até mesmo a uma parada respiratória. Por isso, todos os pacientes de ELA têm, por meio da associação, um alerta médico, que é extremamente importante, né, o paciente estar munido desse documento, porque nem todos os profissionais da área da saúde conhecem essa informação. Falando um pouquinho sobre a hipoventilação, então, ela é uma característica e uma complicação respiratória comum e que vai acontecer com todo paciente com esclerose lateral amiotrófica. Ela é sutil e a detecção pode ser muito tardia. Quando os pacientes começam a apresentar sintomas respiratórios, a literatura coloca que, em média, mais de 50% das fibras musculares já estão comprometidas. Ela vai acontecer primeiramente durante o sono REM, por características fisiológicas dessa fase do sono, associado a essa fraqueza muscular grave. Então, aqui, uma definição da hipoventilação alveolar, quando eu tenho uma saturação de oxigênio menor que 88% por mais de 5 minutos consecutivos e um CO2 aí maior que 45%, 49%, a depender da literatura. E quais são os sinais e sintomas sugestivos de hipoventilação alveolar? Aqui eu demonstro os principais sinais e sintomas por ordem de aparecimento. Então, a cefaleia matinal bifrontal, ela é muito comum. A sonolência diurna excessiva, pesadelos associados com sufocação, frequentes despertares noturnos com dispneia e taquicardia, dificuldade de concentração e perda de peso excessivo. Na investigação de sinais e sintomas, esses sintomas eles podem ser confundidos com outras condições do paciente, por isso que precisa ser muito bem detalhada. Sinais e sintomas de insuficiência cardíaca podem estar relacionados à hipoventilação alveolar, edemas de membros inferiores, irritabilidade, ansiedade, despertares noturnos para urinar, função intelectual prejudicada e queda do rendimento ocupacional. Agora, falando um pouco sobre a musculatura expiratória, que eu vou ter um prejuízo direto na capacidade de tosse desse paciente e a capacidade de manter vias aéreas superiores livres aí de secreções. Uma vez que o paciente não consegue expelir essas secreções, ele vai evoluir progressivamente aí com quadros de atelectasia, microatelectasias e alterações na relação ventilação-perfusão com alterações dos gases. Então, essa fraqueza muscular expiratória vai levar a uma inadequada eficiência da tosse, prejuízo na limpeza da via aérea superior, alteração na resistência da via aérea, somada ao aumento da carga respiratória, o que vai levar a um prejuízo maior para esses pacientes, aumento do risco de atelectasias e aumento do risco de infecções respiratórias como pneumonia. A tosse ela é um mecanismo reflexo, né, mas ela pode também ser espontânea quando solicitada, e a gente tem 4 fases aqui, e os pacientes com esclerose lateral amiotrófica podem ter prejuízo dessas 4 fases. Então, a gente tem uma fase nervosa, onde eu tenho um estímulo por vias aferentes, né, até o centro bulbar e o retorno eferente, até os músculos respiratórios e a musculatura glótica. Tem uma fase inspiratória, que eu tenho ativação dos músculos inspiratórios, né, por meio do nervo frênico, o nervo frênico, nervos intercostais e os nervos espinhais. Vou aumentar o volume torácico e dar força de retração elástica com grandes volumes, otimizando a relação tempo-comprimento desses músculos respiratórios. Tem uma fase compressiva, que eu tenho o fechamento glótico, que é acompanhado por esforço expiratório. Essa oclusão glótica ela acontece de forma muito rápida, de 0,2 a 0,3 segundos, e ocorre também redução do calibre brônquico e aumento da velocidade do fluxo. E a fase explosiva, onde eu tenho abertura abrupta da glote, provocando altos fluxos expiratórios e compressão de vias aéreas centrais.
Então, os pacientes vão ter a fase inspiratória prejudicada por fraqueza inspiratória, então o paciente não consegue gerar volume suficiente para aumentar esse volume torácico. Eu tenho a musculatura bulbar comprometida, então o fechamento glótico está prejudicado. E tenho a fase explosiva, onde eu tenho fraqueza da musculatura abdominal, que também não vai dar conta de acelerar esse fluxo expiratório. Então, aqui eu tenho um gráfico mais ou menos demonstrando o comportamento de algumas pressões aí que estão relacionadas com a tosse. Então, a pressão transdiafragmática, a pressão gástrica e a pressão esofágica. Então, aqui no início, eu tenho o início da inspiração profunda, né, seguida de uma expiração forçada contra a glote fechada, tenho um pico de fluxo de tosse com a abertura da glote e depois eu tenho a compressão da via intratorácica. E, por fim, e eu julgo como o principal vilão aí das complicações respiratórias para os pacientes com ela, é o comprometimento da musculatura bulbar, onde o paciente perde a capacidade de proteção de via aérea. E eu falo que é o vilão porque é a musculatura aí que a gente tem mais dificuldade de acessar e mais dificuldade de gerenciar e manejar essa musculatura. Então, uma vez comprometida a musculatura bulbar, eu vou ter falha na proteção da via aérea. Esses pacientes podem evoluir com excesso de saliva, né, por dificuldade de múltiplas deglutições ao longo do dia, quadros de broncoaspiração, microaspiração, perda de peso pode estar relacionada com esse comprometimento e a dificuldade de comunicação, né? Então, a anartria, a afonia, enfim, todos os distúrbios aí de fala e voz que vão ser comentados aí nas próximas aulas da fonoaudiologia. Então, os pacientes apresentam importante atrofia, né, de língua, tanto de corpo como de borda, hipomobilidade dessa musculatura e fasciculação. Então, são manifestações presentes e comuns aí nos pacientes com ela. Bom, então, reconhecendo a fisiopatologia, a gente parte para a avaliação respiratória. Então, qual que é o objetivo da avaliação? É identificar a fraqueza muscular, é acompanhar a evolução da doença e muito das condutas, elas são realizadas por meio dessa avaliação respiratória. Então, qual que é a frequência que o paciente com esclerose lateral amiotrófica deve ser avaliado? A literatura preconiza que a cada 3 meses o paciente precisa passar por uma avaliação respiratória, a partir do seu diagnóstico. Então, aqui eu incentivo os médicos, né, se tiver algum presente, neurologista, encaminhar, assim que o paciente recebeu o diagnóstico, encaminhar para um fisioterapeuta respiratório, independente de sintomas respiratórios. É muito importante a gente intervir de forma precocemente. Alguns pontos importantes aqui para serem colhidos durante a anamnese, que eu julgo importante. Então, o sono é muito importante questionar para esse paciente e para essa família também que está no dia a dia com o paciente a qualidade do sono, né? Se esse sono é bom, regular ou ruim. Número de travesseiros que o paciente utiliza, né? Então, o paciente relata que dorme muito bem e que ele dorme deitado de barriga para cima. E quando você questiona o número de travesseiros, ele está dormindo quase que sentado, né? Então, uma forma compensatória aí frente à ortopneia. Se esse paciente apresenta frequências despertares noturno e o questionário de sinais e sintomas sugestivos de hipoventilação que deve ser detalhado e que muitas vezes estão relacionados com o sono. Alguns instrumentos podem auxiliar a gente na avaliação da dispneia, que, como eu comentei, é um sintoma muito subjetivo, né? A mesma dispneia que eu posso classificar como uma dispneia grave, para você pode ser classificada como uma dispneia moderada ou uma dispneia leve. Então, a gente pode abrir mão de alguns recursos, como o domínio de respiração da ALS-FRS, que é uma escala funcional para pacientes com esclerose lateral amiotrófica, que ela avalia o grau de gravidade da doença. Então, por meio desse domínio, eu consigo ter uma ideia da dispneia do paciente, e escala de esforço, de percepção de esforço de Borg, onde eu vou classificar e dar uma nota de acordo com o meu sintoma de dispneia. Então, isso na prática clínica, no dia a dia,
é muito importante, a gente consegue balizar e direcionar as nossas terapias. Em relação aos testes respiratórios, a gente pode fazer uma relação com a gravidade da doença. Então, quanto menos grave a doença, eu tenho alguns testes que são mais sensíveis para a detecção da fraqueza muscular. Então, essa referência ela me traz que pacientes com sintomas ou achados clínicos leves, eles têm uma melhor resposta frente aos testes de pressões respiratórias, por exemplo, como o teste de sniff, né, que eu vou comentar um pouquinho mais para frente. Pacientes com sintomas e achados clínicos moderados podem apresentar uma melhor resposta, por exemplo, ao exame de espirometria, ao teste de capacidade vital. E os pacientes mais severamente com comprometimentos, eles vão apresentar uma sensibilidade maior aos exames de gases, né, como uma oximetria noturna, uma polissonografia ou um CO2 transcutâneo. Eu trouxe essa referência, eu achei muito interessante, do professor Mamed de Portugal, que fala sobre a avaliação respiratória para pacientes com esclerose lateral amiotrófica. Então, essa tabela em relação aos testes mais relevantes. Então, ele coloca em relação à avaliação global. Eu vou comentar os principais testes que nós aqui temos acesso, não são todos os testes que a gente tem acesso, infelizmente, por uma questão de tecnologia, de custo, mas boa parte deles a gente consegue direcionar os nossos pacientes. Então, aqui para os testes globais, né, definidos como globais, gerais, então, teste de capacidade vital forçada e teste de capacidade vital lenta. Oximetria noturna, transcutâneo e estudos do sono. Ele coloca aqui quanto mais cruz é melhor, né, no caso. Então, ele fala em relação à tolerância do paciente em relação ao teste, a simplicidade do teste, a confiabilidade, a sensibilidade e a capacidade de detectar mudanças, né, assim como as dificuldades. Por exemplo, teste de capacidade vital forçada e capacidade vital lenta, como limitante à questão da fraqueza facial que esses pacientes podem apresentar. Né? Em relação aos custos, então a gente vê que um exame de sono frente aos outros exames acaba sendo mais oneroso para o paciente, assim como facilidade de monitorização, que acaba sendo também um teste mais fácil, porque não depende do paciente, né? Ele precisa só dormir. Então, falando um pouco sobre a capacidade vital forçada e a capacidade vital lenta, são testes não invasíveis, né? Eles vão avaliar loops inspiratórios e expiratórios, né? Exigindo uma expiração rápida e forçada, no caso da capacidade vital forçada. E no caso da capacidade vital lenta, que é recomendada e muitos estudos demonstram a relação da capacidade vital lenta com a capacidade vital forçada, que é positivo, mas direcionada para os pacientes bulbares, ou para pacientes que têm fraqueza importante de musculatura facial, que não conseguem aí fazer uma expiração rápida e forçada. Esses testes eles são sensíveis a mudanças e são preditivos de hipoventilação em pacientes com esclerose lateral amiotrófica. A alteração desse teste é importante para acompanhar a evolução desses pacientes e eles podem apresentar até 3,5% de redução de valor de capacidade vital ao mês, né? Então, a gente vê que tem uma queda após a detecção bem importante ao longo do tempo. E ela é um forte preditor de sobrevivência, né, de sobrevida para esses pacientes. Ela pode ser uma medida não confiável para os pacientes com envolvimento bulbar, né, devido a essa fraqueza orofacial e o vazamento ao redor da boca, mas eu posso abrir mão aí da capacidade vital lenta para isso. Ela é a medida mais sensível para a detecção de fraqueza muscular diafragmática quando realizada em supino. Então, isso é muito importante. Os pacientes dificilmente têm acesso. Quando o paciente não faz uma avaliação respiratória com um profissional especialista, dificilmente, no laboratório de prova de função pulmonar, ele vai conseguir fazer esse teste na posição supino. E, muitas vezes, traz uma informação muito importante. Então, eu posso ter um paciente sem restrição ventilatória, sentado, e ele ir embora sem nenhuma conduta,
e se eu deitar esse paciente, eu posso ter uma redução aí maior que 30%, e aí já demonstrar uma restrição aí, moderada, onde eu preciso intervir de alguma forma. Ele não é um teste sensível para detectar hipercapnia. Como eu comentei, a capacidade vital lenta ela é mais fácil de ser realizada em pacientes com comprometimento bulbar, e a capacidade vital forçada lenta ela tem sido preferida aí nos ensaios clínicos por conta da facilidade para deixar todos os pacientes bem homogêneos. Então, em relação à classificação, então, a capacidade vital forçada, quando ela está abaixo de 80%, eu classifico esse paciente com restrição ventilatória. Ela é leve, até 60%, moderada entre 51% a 59%, e abaixo de 50% ela é grave. Outro exame classificado como geral, de acordo com aquela tabela, é a oximetria noturna. Então, ela é um método útil, não invasivo, barato e conveniente para o paciente. Ele pode ser utilizado individualmente, ou seja, somente o exame de oximetria noturna, ou associado a uma polissonografia. A polissonografia vai trazer informações adicionais, além da hipoventilação, como alterações aí de apneias e hipopneias. Tem como objetivo avaliar a saturação de oxigênio, né, valores médios, valores mínimo, máximo, e a relação com a frequência cardíaca. É um exame que foi demonstrado que é preditivo na sobrevida de pacientes com ela, e é um método obrigatório para acompanhar a adaptação à ventilação não invasiva, assim como o telemonitoramento domiciliar e, se possível, alterações aí à distância nas configurações ventilatórias. A capnografia transcutânea, que infelizmente não posso deixar de citar, mas é um exame de difícil acesso, né? Então, aqui no Brasil, os pacientes dificilmente têm acesso a esse exame, mas é o padrão ouro aí para a detecção de hipoventilação alveolar. Então, ela é uma abordagem mais moderna e para avaliar a função respiratória em pacientes com ela, e valores superiores a 49 milímetros de mercúrio, em 10% do tempo total de registro, indica a insuficiência ventilatória. Ela é fortemente recomendada, né, para a detecção da hipoventilação alveolar. Em pacientes com ventilação não invasiva, ela pode ser útil também para monitorar a ventilação e diferenciar a hipoventilação e a hipoxemia relacionada a outras causas. Agora, falando um pouco sobre os testes inspiratórios, então a gente tem a pressão inspiratória máxima e o teste de sniff. Essa tabela traz também para a gente em relação à tolerância, simplicidade, confiabilidade, sensibilidade e frequência de mudança de medida, assim como as dificuldades que são encontradas durante os testes. Então, tanto a pressão inspiratória quanto o SNP nasal são medidas respiratórias baratas e não invasivas, e que elas vão avaliar a força muscular, né, a força inspiratória. Infelizmente, o SNF, que é uma medida de fácil realização, né, que eu entendo que ela é superior à pressão inspiratória máxima no sentido de execução do teste, mas também é uma medida de difícil acesso, porque me parece que o dispositivo não tem Anvisa no Brasil, então são poucos centros aqui no Brasil que têm esse dispositivo para avaliar os pacientes. A pressão inspiratória máxima é um teste difícil, porque o paciente precisa fazer uma inspiração máxima contra uma via aérea ocluída, né? E o sniff é só um tampão, né? Um plug que vai no nariz e o paciente faz a manobra de fungar, então é um teste muito mais fácil. Em ambos os testes eu preciso de cooperação do paciente, né? A fadiga ela pode ser um fator limitante para o teste, então, para a pressão inspiratória eu preciso realizar 3 medidas, mas para o SNP eu preciso fazer 5 medidas em cada narina. Então, eu tenho o fator limitante fadiga também, que pode alterar o resultado do exame. A PI ela é mais sensível que a capacidade vital na detecção de hipoventilação, quando a gente fala daquela relação da gravidade da doença. Então, para pacientes menos graves, talvez ela possa trazer uma informação mais relevante. Porém, a sua piora, né, o seu declínio precoce, ela limita o uso no acompanhamento de pacientes, é difícil de realizar em pacientes com fraqueza facial. O SNP é uma ferramenta sensível, especialmente para os pacientes com ela.
É preditivo de sobrevida e do início de hipoventilação, né, principalmente para os pacientes com apresentação da doença apendicular. E existe alguma incerteza sobre a melhor abordagem da técnica para testar os pacientes com ela. E a ultrassonografia diafragmática, que tem sido utilizado amplamente, né? Então, os pacientes estão conseguindo ter acesso, né? É uma técnica não invasiva, não precisa da colaboração do paciente, em partes, né? O paciente precisa fazer manobras ali respiratórias para a gente poder ter acesso ao diafragma e poder avaliar. Tem como objetivo fazer uma avaliação dinâmica dessa musculatura e vai medir a espessura do músculo durante volume corrente, uma inspiração máxima. Tem correlação significativa, né? Então a literatura demonstra essas correlações entre os testes convencionais, digamos, capacidade vital forçada, SNP e amplitude de resposta do nervo frênico. E agora falando um pouco sobre os testes expiratórios. Então, pico de fluxo expiratório, pico de fluxo de tosse e pressão expiratória máxima. Né? A tabela demonstra aqui também, em relação à tolerância, a confiabilidade, sensibilidade e a dificuldade de realização do teste. Então, a pressão expiratória máxima e o pico de fluxo de tosse vai trazer informações da musculatura expiratória para a gente, né? Então, a eficiência dessa musculatura. São testes simples e baratos e não invasivos, né? Então, o Peak Flow custa aí numa média de R$100. Então, é um dispositivo que todo profissional, fisioterapeuta, fonoaudiólogo que atua com paciente com neuromuscular tem que carregar ali na bolsa, né? Uma medida que você consegue fazer ali durante o seu atendimento. Apesar deles avaliarem a função da musculatura expiratória, depende de um controle motor central, né, bem como a eficiência da musculatura inspiratória. Então, é aquilo que eu falei quando comentei sobre a capacidade de tosse. Eu preciso de um volume inspiratório, né, adequado para ter um pico de fluxo de tosse e uma pressão expiratória aí, adequada. Então, os valores de pé são medidos solicitando que o paciente expire ao máximo contra uma via aérea ocluída, e o pico de fluxo de tosse ele pode ser feito tanto com bocal quanto com máscara com borda inflável, e vai refletir a velocidade do fluxo, né? Então, PE reflete força muscular e pico de fluxo de tosse, a velocidade da tosse. Então, o pico de fluxo de tosse ele vai refletir a ineficiência do fechamento glótico e a capacidade de proteção de via aérea. Valores superiores a 360 litros por minuto são necessários para remoções de secreções, e valores menor do que 270 litros por minuto já é recomendado algum tipo de intervenção de assistência à tosse. Menores do que 160, eu já preciso de um assistente mecânico de tosse. Então, aqui uma tabela sobre os valores de normalidade para pico de fluxo de tosse. Bom, agora, dando continuidade ao tratamento, então, falamos sobre a fisiopatologia, como identificar essa fraqueza muscular, né? E agora a Simone vai dar continuidade ao tratamento. Bom dia. Uma senhorinha subindo no palco, né? Todo mundo ficou com medo que eu fosse cair, eu também. É muito bom estar aqui. Parabéns para a comissão organizadora, a Lina, o Jorge, a Érica, as meninas, a Cris, Rogério, Marcelo. Não dá para nominar, é todo mundo, né? A 8º simpósio, a importância desse evento é muito mais, vai além da troca de informação. É a possibilidade de nos encontrarmos, né? Tanta gente querida que eu estava vendo lá do cantinho chegar e ver como cada um está, ver como cada um está, o que traz de experiência, o que está passando, o que está tendo de dificuldade. O foco da procura sempre foi o paciente, o familiar, o cuidador, né? E o profissional que está com ele. Então, são muitas facetas, e olhar para vocês aqui é sempre emocionante para mim. É o lugar que eu mais me emociono e mais me sinto em casa. E as colegas da fisioterapia e da fono, né, que eu estou vendo todo mundo do Brasil todo aqui também, que a gente fala o tempo todo, troca
experiência, troca informação. Eu acho que, mais do que nunca, é um dia, né? Porque os slides, o conteúdo, vocês já conhecem. Né? A gente sabe que os estudos eles avançam, mas as coisas principais são aquelas que nós temos que fazer sempre. Por mais que a gente consiga fazer uma coisa um pouco diferente da outra, mas em relação ao tratamento, eu sigo com a mesma crença, que não é a evolução natural da doença que compromete os nossos pacientes, não é a esclerose lateral amiotrófica que traz as complicações. É efetivamente a falta de conhecimento, é efetivamente a falta de crença no tratamento. Né? E aí, tanto da parte dos profissionais, dos hospitais, como dos próprios pacientes e familiares. Porque quando está tudo bem, eu sei quando está tudo bem com cada um de vocês que eu atendo, porque vocês desaparecem. Aí, é verdade, eu sempre penso, fulano está bem, mas eu, ao mesmo tempo, fico preocupada, porque eu sei que, quando está bem, esquece de fazer tudo aquilo que a gente combina quando está mal. E aí, eu sei que tem gente rindo, né, que sabe que eu estou falando a verdade. E aí, desce a ladeira de novo, aí todo mundo fica tentando me achar, né? Aí fala que eu sou difícil, eu não sou, não. É que eu fico brava. Aí eu penso, não está fazendo nada, né? Então, é isso. Acho que o grande objetivo hoje é lembrar do nosso compromisso com o tratamento, o compromisso de vocês e dos profissionais, de se atualizar e de colocar em prática tudo que a gente vai ouvir aqui. Eu tenho a satisfação assim, imensa de acompanhar e ter acompanhado pacientes por mais de 16 anos. Eu não sei se a Luí Belinha já chegou. A Luí Belinha está conosco lá na Unifesp, na Brela, desde 2001. Eu entrei em 2004, ela já estava. Ela foi na Lumiar ser nossa modelo no curso que nós demos a semana retrasada, né? Então, eu tenho essa gratidão por esses pacientes. A Luí Belinha é do tempo da Clara, lembra dela? 23 anos de esclerose lateral amiotrófica. A Ana Silvia, que nos deixou esse ano, também 22 anos. O seu Carlos Uchoa, para quem quer saber, continua lá, né? Eu ainda liguei no aniversário dele, dia 7 de setembro, e ele mandou um recado, que, para quem perguntar, pode dizer que ele está vivo. Então, eu posso dizer com muita certeza que o tratamento, a crença nele, muda, sim, a evolução natural da doença. Tira aquele estigma pesado, né, e torna uma coisa promissora. Por isso que nós temos que seguir nesse rumo. O rumo é esse. Está todo mundo no rumo certo. Cada um faz uma coisa um pouquinho diferente do outro, mas eu sei que todo mundo que está aqui está no mesmo rumo, e eu fico feliz de ver quanta gente empenhada em mudar a história dos nossos pacientes, né? Digo, dos colegas que estão aqui. Seu Carlos, ainda com a máscara, hoje ele está traqueostomizado. E lembra que ele falava num vídeo de uns anos atrás, quando acabasse a ventilação não invasiva, ele não queria mais, mas quando acabou ele quis viver e traqueostomizou e está lá, feliz da vida. Já faleceram, acho que 2 pessoas da equipe, fico morrendo de medo. Esse vídeo do... Como é que rola o vídeo? É aqui ou é o rapaz lá dentro? Vê aí. Esse vídeo da Moreia é só para lembrar, quando eu criei carinho por ela, veio a pandemia, eu quase não pude colocar ela nas aulas, né? Para quem gosta de treinar a respiração glossofaríngea, para quem entende, eu coloco para a gente lembrar. Lembrar que toda forma de vida respira, que tudo que respira está vivo, e se querem aprender respiração glossofaríngea, fiquem vendo como que a Moreia faz. Olha que lindo que é isso, né? Respirando sem diafragma, sem nada, só buscando os goles de ar ali. Foi, Du? Obrigada. Só para a gente lembrar que toda forma de respiração é válida, né?
E a evolução natural da doença ela é modificada quando ocorre uma intervenção, qualquer que seja. Muda o curso do rio, muda o curso da vida, muda o desfecho da ela. Essa é a nossa maior missão, né? É mudar o curso desse rio. Eu estou cheia de foto não autorizada hoje. Esse é o Fábio que nos deixou, acho que vocês nem conhecem quem está com ele, né? Mostrando assim, com todas as angústias e todas as alegrias, como a vida pode ser intensa, né? De momentos intensos. Essa casa aí ficou toda decorada na copa, parecia um estádio. Eita. As estratégias utilizadas como agentes modificadoras do curso da doença visam principalmente agir na fraqueza muscular, inspiratória, expiratória e bulbar, preservar a complacência pulmonar e de caixa torácica, porque uma caixa torácica rígida, ela não ventila. E não é porque somos adultos e a caixa está formada que ela não pode ficar rígida, ela fica. Existe a fixação das articulações, e a musculatura, ela atrofia e retrai. Então, se não trabalhar a caixa, se não alongar a caixa, se não mobilizar, a caixa fica rígida e o pulmão não tem por onde expandir. É uma crença inadequada achar que só as crianças que estão moldando a caixa que a gente vai trabalhar e evitar a deformidade, mas os adultos também. Precisa de muito trabalho da musculatura que envolve a caixa torácica. Prevenir ou tratar as infecções respiratórias, manter as vias aéreas pérvias, manter a insuflação pulmonar prevenindo microatelectasias, minimizar o declínio da função pulmonar e promover qualidade de vida, sobretudo. Ninguém pode ter um bom tratamento para ficar em casa na cama. Qualidade de vida é viver. Nossa. Então, alguns dos nossos principais objetivos para poder manter tudo o que nós falamos das estratégias: prevenir o acúmulo ou retirar as secreções das vias aéreas, melhorar a ventilação das vias aéreas, melhorar a resistência à fadiga, reduzir gastos energéticos durante a respiração, melhorar condições de expansão pulmonar, favorecer o trabalho diafragmático, manter ou melhorar a mobilidade torácica. Olha que importante, se nós prestarmos atenção nesses objetivos, nós vamos entender porque muitas vezes os nossos pacientes param no hospital, numa unidade de pronto atendimento. Uma pessoa que está cheia de secreção, na via aérea superior que seja, já começa por aí. Se você não consegue manter a via aérea superior higienizada e pérvia, você não tem como fazer o ar se deslocar até os pulmões. Isso já é um transtorno. Isso, por si só, já é motivo de muita internação, já é motivo de muita conduta invasiva desnecessária. Então, precisa começar pela via aérea superior. E isso é o básico mesmo, é o básico da higiene, que é a hidratação, a umidificação, a inalação e a remoção dessa secreção, da forma que for, o menos invasivo possível sempre. Melhorar a resistência à fadiga é quando a equipe multiprofissional ela se une. E isso é muito importante. Não dá para ter físio, fono, TO, nutricionista, tudo seguidinho, porque muitas vezes é o horário que cada profissional pode, mas o saldo disso é um preço muito caro para o paciente. Fazer terapia sem alimentação. Como que você vai ter gasto energético sem abastecer o carro primeiro? Ninguém aqui pega a estrada com um tanque vazio. Mas, muitas vezes, o paciente tem que fazer a terapia sem ter se alimentado por causa do horário. Essas coisas elas têm que ser colocadas em pauta, porque elas são de alta prioridade. Isso é mais importante até do que saber fazer uma técnica ou não. O paciente tem que estar descansado, ele tem que estar hidratado, ele tem que estar bem nutrido. Isso as meninas da nutrição e da fono vão falar com muita propriedade. Mas eu só posso dizer para vocês que, da parte da fisioterapia respiratória, eu não consigo, nem eu, nem Edu, nem Alessandra, nem ninguém que está aqui, vai conseguir ventilar um paciente desnutrido ou fadigado. É simplesmente impossível, é o fim da linha. Muitas vezes eu chego para atender e não atendo, vou embora, fico batendo papo, tomo um café,
Porque o paciente já fez um monte de coisas antes, ele não se alimentou, ele está taquicárdico, ele está com a saturação limítrofe por fadiga. Então, esse é o ponto mais importante. Pode usar a técnica que você julgar necessária, mas use num paciente em condições de recebê-la. Então, lembrem de colocar na ordem da prioridade intervalo entre as terapias, nutrição, hidratação e repouso. Paciente doente, com febre, indisposto, com diarreia, infecção de urina, ele não faz terapia motora, ele faz o essencial para continuar respirando, até se recuperar. Tudo isso entra nesse slide. Então, na verdade, um slide só já dá uma aula. Reduzir gasto energético durante a respiração significa parametrizar o ventilador de forma adequada. Lá na frente vão ter uns slides sobre ventilação, mas nada falando de parâmetros, porque o nosso tempo é curto e a gente não consegue penetrar em cada assunto de forma profunda. Mas é importante que vocês saibam que um ventilador mal programado, ele custa o músculo do paciente, ele custa a noite de sono. E aí esse é o paciente que muitas vezes ainda tem uma equipe que tenta desmamar esse paciente dos parâmetros. É um termo que eu escuto todos os dias. Muitos colegas me ligam com muito orgulho e falam: olha, Simone, a gente está conseguindo desmamar. O Fábio teve um episódio muito interessante. Ele usava uma pressão, não estava alta a pressão dele, acho que estava 19. Obrigada, Érica. Estava 22. Ele precisou sofrer uma internação, e aí a capnografia, a gasometria estava alterada, claro, pela infecção, por toda a condição, mas aí os colegas conseguiram reduzir de 22 para 14. Quase conseguiram reduzir o tempo de vida dele junto, né? Mas o interessante disso é que corrigiu a gasometria. E só, né? E aí, graças a Deus, logo ele voltou para casa, e adivinha para quanto ele voltou? Para 22, porque ele tinha fome de ar, né? Era a pressão dele. Ah, Simone, mas está errado querer uma gasometria normal? Não, não está errado. É claro que a gente tem que buscar uma gasometria normal, uma normocapnia, né? Mas a custa da vida do paciente, muitas vezes, não dá. Às vezes, a situação ela é limítrofe. Ele precisa respirar, e eu não consigo respirar e tratar o exame, né? Ah, mas eu não sei. A resposta é exatamente essa. Eu só sei dizer para vocês que tentar corrigir um exame à custa de sofrimento respiratório vai abreviar a vida do paciente tanto quanto o exame ficar alterado. Então, é por isso que eu peço assim, para os colegas da intensiva, da UTI, que atendem pneumopatas, olharem os nossos pacientes com outros olhos, como se fosse uma página em branco, porque nem nós que atendemos todos os dias sabemos. O que nós sabemos é que antes de tudo isso que nós temos hoje, e que tudo isso é muito recente, tudo isso vem aí em 2002, 2003, não tinha nada. E nós já conseguimos muitas coisas, não é? Os ventiladores domiciliares, as máquinas de tosse, todo o conhecimento que todo mundo que está aqui tem hoje, ele é muito recente, ele é de 20 e poucos anos só. Porque antes isso tudo era muito restrito para quem tinha muito poder aquisitivo, e era tudo fora do Brasil. Os poucos ventiladores que eu via, as pessoas traziam de fora, né? Era o PLV e outros lá. Então, tem que ter calma nessa hora. Não precisa ter pressa de resolver a questão do exame, do volume alto, porque tudo isso faz parte desse novo grupo de pacientes, que são os pacientes de doenças neuromusculares. Isso fica claro? Eu sei que pode parecer estranho, mas é que imaginem você usar 22 de pressão e ficar confortável, e, de repente, você ter que ficar com 14. Né? Seria como uma pessoa que calça 38 ter que ficar com o sapato número 30 no pé. O pé nem entra, a pessoa nem anda. E assim acontece, o nosso paciente nem respira.
ele vai aguentar quanto tempo? Cada pessoa vai aguentar um tempo, mas não vai dar certo. Qual é o desfecho natural disso? E quem é da unidade de terapia intensiva vai poder dizer que eu estou falando o correto. Você reduz a pressão de um paciente que está precisando de mais pressão, corrige o exame da gasometria, mas ele começa a ter sofrimento cardíaco, a fazer esforço. E, num instantinho, o paciente está usando droga vasoativa. E aí não consegue desmamar a droga vasoativa. Não é possível, porque o problema não é do coração, o problema é da ventilação. Mas como não vai corrigir a ventilação, porque toda a equipe achou que a ventilação estava muito alta, muito volume, muita pressão, então eu vou ter que usar mais droga vasoativa, até o coração não dar conta de tanta droga vasoativa e, de fato, parar. Então, compreendam a importância. E os familiares, numa internação, podem sim pedir, né, pedir pelo conforto da ventilação, porque isso é necessário. Tudo isso vai reduzir o gasto energético, melhorar a condição de expansão pulmonar, favorecer o trabalho diafragmático, porque o ventilador para o diafragma é como a cadeira de rodas, para quem usa cadeira de rodas. Se você tira a cadeira de quem está sentadinho, a pessoa cai. Se eu tiro o apoio do ventilador, o diafragma para. E, no caso da esclerose lateral amiotrófica, o diafragma ele responde, sim, por mais de 70% do ato inspiratório. Ao contrário da AME, né, que o músculo mais enfraquecido na AME é o intercostal externo. Na ela, não. O mais enfraquecido é o diafragma. Tanto que Eduardo falou, numa avaliação você vai ter uma diferença de sentado para supino significativa, porque quando o nosso paciente está em supino, a coisa fica feia, porque o diafragma, ele de fato é o mais enfraquecido e é o principal músculo da respiração. Esse artigo é muito legal, ele é uma revisão e ele faz um apanhado das principais técnicas que cada um de nós usa. E aí é o que a gente já sabe, né? Quais são as nossas técnicas? Para o suporte da musculatura inspiratória, a respiração assistida com a inspiração empilhada ativa, com a inspiração empilhada passiva e com uma inspiração única. Para o suporte da musculatura expiratória, tosse manual. Para o suporte da musculatura ins e ex, a tosse mecânica. O suporte aos músculos inspiratórios, ele preserva a complacência pulmonar e elasticidade da caixa torácica. Nas crianças, auxilia no desenvolvimento funcional e estrutural da caixa torácica e pulmões. Otimiza a fala por aumento da pressão subglótica. A Lê tem falado muito de pressão subglótica sempre, né? Quem acompanha sabe a importância disso. Auxilia a tosse com o incremento do pico de fluxo de tosse. É uma referência super antiga. Há quanto tempo que não se fala a mesma coisa, né? Não é de hoje. Esse assunto ele é antigo. Há muito tempo que as pessoas que estão atendendo estão falando as mesmas coisas. Mas, para mim, o principal é você preservar a complacência pulmonar e a elasticidade da caixa torácica, já que nós estamos frente a um problema de saúde que tende a reduzir essa complacência. Então, a gente precisa cuidar disso e tende a reduzir a mobilidade da caixa torácica também. Vocês entendem, assim, quando eu digo que a gente precisa de uma caixa torácica complacente, que é para o ar entrar e sair com facilidade, precisa de uma parametrização adequada para aquela caixa que está complacente receber aquele ar e precisa de um corpo adequado de nutrição e hidratação para poder fazer uso daquilo tudo que vai ter de troca gasosa. Então, muitas vezes não dá certo porque já está faltando esse começo. E esse começo você só vai perceber na parte da avaliação que Edu falou. Se você não entender a fisiopatologia e não souber avaliar, como que você vai tratar? Vai só fazer o ambu? Mas aí fica raso, né? Porque não vai ter um objetivo. E nós temos que ter, na fisioterapia respiratória, no ato da avaliação, tem que ter objetivo a curto, a médio e a longo prazo. E longo prazo é longo mesmo, porque eu quero que os meus pacientes vivam 200 anos. A gente tem que ter essa expectativa. É para frente que a gente anda, não é para trás. Só que na ela não dá para errar, não dá para comer bola.
nenhum problema de saúde dá para errar, né? Mas, por exemplo, na distrofia muscular de Duchenne, se eu fizer alguma coisa errada hoje, eu tenho tempo de corrigir. Eu posso olhar para trás e falar, poxa, isso não está legal. Na ELA, às vezes eu vou olhar para trás, não dá mais tempo de corrigir. Então, a nossa responsabilidade é muito maior até do que a gente pensa. E aí o recrutamento alveolar, que nós vamos fazer no tratamento dos músculos inspiratórios, ele vai usar as técnicas de insuflação pulmonar, que vão prevenir as microatelectasias ou atelectasias, que são áreas de fechamento dos alvéolos. Os alvéolos eles não abrem adequadamente, algumas áreas fecham, isso que a gente chama de microatelectasia, e quando fecha uma área inteira, é uma atelectasia total, que a gente fala. Pode ser de um lobo, de uma região, de um pulmão. Isso vai evitar as retrações também da caixa torácica. Se você insuflar bem o pulmão, a caixa não vai retrair, não vai ter lá a retração da musculatura e o endurecimento da articulação, que é a deformidade, e vai prevenir as infecções respiratórias. Então, as técnicas de recrutamento alveolar, elas são fundamentais, porque com essas técnicas nós conseguimos mudar o mundo desses pacientes, né? Só que algumas coisas no caminho, elas podem nos atrapalhar, porque pode ter cialorreia excessiva. Como vai manejar isso? Prestando atenção na aula da Tamara e da Ana. Porque é por isso que é um trabalho de equipe, né? Se nós não trabalharmos em equipe, a coisa não anda. Eu não consigo fazer nenhuma técnica de recrutamento alveolar se eu não estiver junto com a fono para poder manejar essa questão da cialorreia. E aí esse artigo, que é um artigo que dentro dessas técnicas de recrutamento alveolar, que ele fala da capacidade de insuflação pulmonar, que é para quem não tem o fechamento glótico, que é a pessoa que usa a traqueostomia, ou que tem o déficit cognitivo, tem demência frontotemporal, ou que não, ou está com fraqueza da musculatura da glote e não consegue fazer empilhamento de ar. Então, essa é a insuflação, a capacidade de insuflação pulmonar que você atinge sem o fechamento glótico. E aqui, a capacidade de insuflação máxima você atinge com o fechamento glótico. Isso quer dizer, isso diz respeito ao ambu. A pessoa que consegue segurar o ar na glote, que ela puxa o ar e segura, puxa o ar e segura, puxa o ar e segura, ela vai atingir a capacidade de insuflação máxima, porque ela tem fechamento glótico. Ela nem precisa estar com a válvula ocluída. Agora, quem não tem fechamento glótico, que você põe o ar e a pessoa faz... Você manda e ela solta. Aí você tem que ter uma técnica de mandar o ar mais rápido do que ela possa soltar ou usar uma válvula unidirecional para que o ar não volte. E aí, quando o ambu fica rígido na sua mão, significa que os pulmões já estão cheios e você pode parar. Então, esse é o limite de segurança e a diferença entre atingir a capacidade de insuflação pulmonar, que é para quem faz o empilhamento passivo, e a capacidade de insuflação máxima, que é para quem faz o empilhamento ativo. Então, quando eu pego um relatório de alguém e leio assim, o senhor Luiz está fazendo 10 exercícios de empilhamento de ar. Eu entendo que o senhor Luiz tem a glote funcional, que ele é bom. A fono vai ler e vai falar, ele é bom. Aí eu chego lá e ele está traqueostomizado. Eu quero morrer. Então, vamos entender de uma vez por todas, né, que tem empilhamento ativo para quem fecha a glote e empilhamento passivo para quem não fecha a glote. E que aí você tem que usar a técnica, ou põe uma válvula unidirecional, ou manda o ar mais rápido do que o paciente possa devolver. E esses dois artigos falam exatamente sobre isso. Eles explicam essa diferença. Qual é o objetivo disso? Então, quando eu faço esse exercício de empilhamento de ar, eu quero atingir e aumentar a minha capacidade de insuflação pulmonar,
melhorar o pico de fluxo de tosse, preservar a elasticidade pulmonar e da caixa, prevenir e tratar as atelectasias e as micros e otimizar a falha tosse. Por que eu me repeti? Para a gente gravar esses objetivos. Quando eu começo a fazer o uso do AMBU? Quando a minha capacidade vital estiver abaixo de 80%. Antes, o Dr. João Bá falava em 70%. Hoje, ele fala em 80% também. Então, 80%, principalmente na ELA, é o número certo para começar a fazer o exercício com AMBU. E qual é a dificuldade? Porque com 80% de capacidade vital é um limite normal. Você está com uma CVF normal. E aí, as pessoas acham que não precisam fazer o exercício porque se sentem bem. É aí que a coisa já começa a descer a ladeira. Porque aí tem que fazer o exercício, mas não quer fazer porque se sente bem. Então, essa é a hora de entender o que é prevenção. É você começar a fazer uma coisa aqui, para lá na frente você colher o fruto disso. Lá na frente você ter os pulmões complacentes, a caixa torácica complacente. Isso é muito importante. E outra coisa, quem começa a usar a ventilação não está livre de fazer AMBU, porque eu escuto muito isso. O AMBU está guardado porque chegou o ventilador. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. São objetivos diferentes. Eu nunca vou colocar o ventilador numa pressão que atinja todos esses objetivos para a pessoa usar o tempo todo, porque vai ser uma pressão muito forte. Então, os exercícios de recrutamento alveolar abrem os alvéolos, mantêm os pulmões insuflados e o ventilador ventila a área que eu abri. Porque se eu não conseguir fazer isso com os exercícios, eu vou ter que usar uma pressão muito forte, essa pressão não vai abrir essas áreas colapsadas. Tudo bem até aqui? Se alguém não concordar, pode se manifestar, viu? Ou se tiver alguma experiência diferente. O empilhamento de ar ele pode ser feito com ventilador, ele pode ser feito com AMBU e ele pode ser feito com a respiração do sapinho, que eu vou tirar esse sapinho daqui e vou pôr a moreia, porque ela faz muito melhor que o sapo. A indicação, então, é com essa capacidade vital menor que 80%, o treinamento é diário, de 3 vezes ao dia, segundo a literatura, 10 a 15 repetições em cada período, e o número de insuflações é variável de acordo com cada pessoa. Em média, cabe de 2 a 5 insuflações. Quando você está usando muito mais que 5, é porque você não está empilhando, é porque você está fazendo... Você só está ventilando. É muito difícil o pulmão bem empilhado caber mais que 5. E o cuidado da técnica é o AMBU rígido. O AMBU ficou duro, mas não é todo duro. Ele endureceu, para. Porque se você avançar, pode machucar a pleura, pode fazer um barotrauma, um pneumotórax. Eu nunca fiz, eu nunca vi ninguém fazendo. Mas eu sempre vejo as pessoas com muita coerência. É melhor você começar fazendo uma insuflação, a pessoa enche o peito de ar e solta. Depois faz 2, enche o peito de ar e solta. Faz 3. Com 3 a pessoa diz que já está bom. Para na 3, depois você tenta a 4, você tenta 3,5. Nunca vão tentar de uma vez fazer todas as insuflações no primeiro momento, porque pode ficar, acabar no machucado. 3 vezes ao dia é o que está na publicação, mas eu sei que na vida real isso é impossível. Eu fico muito feliz quando alguém faz todo dia, 1 vez por dia. E fico mais feliz quando consegue 2. Agora, 3 eu sei que tem que dormir, tem que tomar banho, é muito, muito complicado. Mas de 1 a 2 vezes por dia, não dando folga, é o ideal. É o que nós precisamos para manter esses pulmões insuflados. A técnica, o posicionamento adequado, sentado ou em decúbito dorsal, a máscara adequada, preferencialmente com borda inflável. Eu não vou falar de traqueostomia, porque é a aula da Alê. Aí a Alê, na aula dela, vai explicar como é a técnica na tráqueo. Um bom comando verbal, e aí, se a máscara estiver embaçando, ou vazando, ou o tórax se mexendo, é porque a técnica está inadequada. Vamos ver esse vídeo? Edu, você desceu bem na hora. Onde é? Eu vou aqui. Peraí, pode deixar. Peraí.
consegui. Vou voltar. Enquanto o Edu vai abrindo o vídeo, é só para vocês verem uma técnica, qual é um posicionamento correto. É um exemplo de técnica com a Joyce. E ainda com aquele ambu velho que a gente tinha antes. Olá. Segura. E aí ela vai aproveitar e fazer o teste. Ó, como ele empilhou bem. Força. Ó, apagou todas as velhinhas do coco. E esse menino, sem o ambu, ele fazia 3,6 litros. Não, 2,6 litros. E com o ambu ia para 3,900. Ele empilhava 1 litro de ar. Só para vocês entenderem como é a técnica, ter um visual, porque amanhã vai ter aula prática também, e vocês vão poder visualizar melhor. Os incentivadores a fluxo ou a volume, eles não têm evidência científica, eles muitas vezes têm objetivos na fonoaudiologia, na musculatura respiratória, para fono, mas para nós, falando de fisioterapia respiratória, no recrutamento alveolar, não tem evidência, não tem objetivo, porque a pessoa tem que pôr o mesmo volume de ar e fazer o quê? Eu posso fechar 1 bolinha, 2 bolinhas, 3 bolinhas, mas o que vai entrar é só o que a pessoa consegue fazer. E o meu objetivo é gerar um volume a mais, um volume extra. Então, deixem os incentivadores para outros objetivos, de outros profissionais, ou se vocês precisarem muito de um feedback visual por algum motivo. Mas nunca digam que estão utilizando os incentivadores para fazer recrutamento alveolar, porque isso não é possível. Você só consegue gerar volume pulmonar com uma fonte de volume de fora para dentro, ventiladora, glossofaringe, alguma coisa assim. Você não consegue gerar o volume com o seu próprio volume, porque o paciente tem fraqueza muscular, como o Edu falou lá na frente. Portanto, eu gostaria que vocês realmente não colocassem isso como principal objetivo, gastar um tempo de terapia que não vai ser bem utilizado. Para o suporte da musculatura expiratória, nós temos a tosse, que pode ser mecânica ou manual, uma tosse manualmente assistida, que ela pode ter uma prensa torácica, abdominal ou tóraco-abdominal. E aí você pode fazer a tosse a partir da capacidade de insuflação máxima após o ambu, ou a partir da capacidade de insuflação pulmonar, que é o empilhamento passivo. Cuidado com a osteoporose com pacientes que acabaram de se alimentar. O que determina se a tosse vai ser manualmente assistida ou mecanicamente assistida é essa tabela que o Eduardo já explicou e falou. Pacientes que têm um pico de fluxo de tosse abaixo de 160 litros por minuto não conseguem fazer uma tosse assistida manualmente, precisam de uma máquina de tosse. E aqueles que têm o pico de fluxo de tosse com 270 litros por minuto, se tiverem uma infecção também não vão conseguir. Então, se querem um parâmetro para solicitar a máquina de tosse para o Estado, para o convênio, para algum lugar, é pico de fluxo de tosse de 270 litros por minuto. É um bom momento, porque se o paciente tiver algum problema, a máquina vai estar lá para poder ajudá-lo. Vamos ver esse paciente, como que ele atinge um pico de fluxo de tosse? Vamos lá? Enche o peito de ar. Tosse! Isso. Quase nada, Nem chega Faz a a 100. glosso. Aí ele faz a glossofaringe, que é a técnica lá da moreia, do sapinho, e vamos ver o que ele consegue com a glosso. Olha que bonito. Então, dá para a gente ver que tanto o Jefferson com o ambu quanto o Luiz Alberto com a glosso aumentaram o volume pulmonar. Segura. Tosse! Ó, que bonito. Tá vendo? Pelo menos 3 vezes do que ele Muito faz bom. sozinho. Então, isso que é incremento de volume pulmonar. Não importa a técnica, se é um ventilador volumétrico, se é o ambu, se é a glossofaringe. Importa que a técnica insufla os pulmões, recruta o alvéolo e ajuda na tosse. E aí você pode fazer essa tosse com prensa torácica, abdominal, as duas, tá bom? Para vocês entenderem por que o incentivador faz isso. Ele não consegue fazer esse recrutamento, ele só vai gerar fadiga nesse caso,
Não pode usar se tiver com grande sangramento, lesão de pescoço, hemorragia ativa, pneumotórax não drenado, enfisema bolhoso, DPOC grave, pressão intracraniana, nem pensar, paciente que está em UTI não vai fazer nada disso, tá bom? E a contraindicação relativa, pneumotórax drenado, tuberculose tratada, fratura de costela tratada, instabilidade hemodinâmica, eu não vejo sentido em fazer nenhum tipo de exercício. Apesar da literatura falar que é relativa, para mim é uma contraindicação absoluta também. A vantagem de você usar o Coffee Assist é que você consegue uma pressão alta, o fluxo é bom, o resultado é positivo, o paciente consegue remover a secreção sem ser aspirado de forma invasiva. O grande questionamento é em relação a pacientes bulbares, porque a literatura fala que pacientes bulbares podem ter ali um espasmo, um fechamento glótico. Eu nunca tive essa experiência, já atendi muitos pacientes bulbares graves, mas tem colegas que têm essa experiência. Então, se você detectar que o seu paciente vai fazer um colabamento ali da região glótica, ele não vai poder usar a máquina da tosse desta forma. Aí nós vamos precisar usar de outra forma, e aí vocês podem nos procurar que nós orientamos, tá bom? Que aí vai ser a exceção e não é a regra. Aqui é uma telectasia, uma telectasia total de pulmão esquerdo, e após o uso do Coffee Assist, reverteu imediatamente. Fui eu mesma que fiz esse exercício. Eu só quero dizer que aqui o paciente estava completamente desidratado e que depois que correu uma bolsa de soro, o paciente hidratou, aí eu consegui fazer a máquina de tosse e reverter. Então, também tem que questionar isso. Se o seu paciente está desidratado, não fique insistindo, porque você só vai ficar colapsando alvéolo, gerando hiperreatividade brônquica e pode levar até um desfecho muito grave. Para a terapia, hidrata o paciente, de preferência de forma venosa, e aí você prossegue. Só para vocês verem quantos anos que o Coffee Assist está no mercado, né? Esse já nem tem mais peça. E, bom, vamos seguir, que não é hora de fazer fofoca. Aí nós temos também o Ambu e esse Coffee para fazer a tosse, e temos outros modelos de máquina de tosse, tem o Onyx, o Comfort Coffee, o E70. Aqui é só para a gente ver o Coffee funcionando, para quem nunca viu, com a máscara. Essas pressões são desse paciente exclusivamente. Por favor, nunca copiem, nunca tentem usar igual em ninguém. Isso é individualizado. Seu Carlos, antes da traqueostomia, né? Então, ele comia muito, ele comia tudo que ele queria pela boca, jujuba, chocolate, carninha. Aí ele ficava tudo parado na região glótica, depois a gente fazia o Coffee e ele tirava. Por muitos anos funcionou muito bem isso. Aí ele cuspia e saía lá toda a comidinha, né? Obrigada. E depois já punha a máscara de volta, porque aí nessa fase ele já estava 24 horas dependente de ventilação, muita comidinha junto com a saliva. E sempre essa característica de secreção que a Ana e a Tamara vão falar melhor. Em relação à ventilação não invasiva, tem a portaria 1370, de 3 de julho de 2008, que contempla ventilador para os pacientes de doenças neuromusculares. A portaria funciona a nível federal, então, se não tiver um representante credenciado na sua cidade, como aqui em São Paulo tem o Instituto do Sono, em Minas o Projeto Ventilar, em Brasília também tem um programa, em Goiânia acho que tem também. Se não tiver um programa, você acessa a Secretaria de Saúde, pede ajuda para a Érica, para as assistentes sociais, que elas vão encaminhar. Ninguém que precisa usar BiPAP deve pagar por ele, porque nós temos um programa que garante que isso seja, por lei, acessível a todas as pessoas. Usar a ventilação porque você tem dificuldade de inspiração profunda pela fraqueza. Isso tudo Edu já explicou, né? Por todos os motivos da fisiopatologia, é que nós precisamos usar a ventilação. Você não consegue fazer inspiração profunda. Você tem um aumento da carga elástica, complacência reduzida torácica e pulmonar, CVF declinando, trabalhando com a parte respiratória de trabalho aumentado. Não está tendo uma troca de ventilação alveolar. Tem alteração da relação ventilação-perfusão, está retendo gás carbônico e está
começando a ficar com oxigênio baixo, precisa pensar em ventilação. Já tinha que ter pensado antes. A ventilação ela vai prevenir insuficiência respiratória, vai reduzir a frequência de infecções respiratórias, vai prevenir a deformidade da caixa torácica e nas crianças o pectus escavato, principalmente. A estratégia para quem vai fazer cirurgia de coluna ou gastrostomia, você pode não usar a ventilação, mas você, antes da gastro, pode fazer uma adaptação de ventilador para fazer uma gastrostomia mais tranquila. Controlar os sintomas de hipoventilação noturna, tratar e normalizar a hipercapnia. Tudo isso é indicação de ventilação mecânica. Agora, uma indicação mais literal é essa, né? A CVF abaixo de 50% do predito, saturação menor ou igual a 88% por 5 minutos consecutivos. Tem uma literatura que fala, se você tiver 50% do seu tempo total de sono abaixo de 95% de saturação de oxigênio, você também deve se preocupar com isso. O gás dióxido de carbono maior que 45 milímetros de mercúrio e a pressão inspiratória máxima menor que 60 centímetros de água. Tudo isso são números, mas o soberano mesmo é sinais ou sintomas de hipoventilação noturna. O paciente queixoso, paciente emagrecido, acordando com dor de cabeça, não dormindo bem, emagrecendo e tendo infecção de repetição. Não precisa de número nenhum para poder apoiar a sua solicitação de ventilação. Você pedindo a ventilação, você vai se beneficiar com melhora da falta de ar, o sono melhora, o cognitivo melhora, o músculo respiratório melhora e, por isso, tem um declínio menos acentuado da função pulmonar, porque o músculo está descansado, de forma que ele não vai declinar, vai reduzir menos gasto energético e melhorar a permeabilidade das vias aéreas. A VNI precoce, antes que aconteça a hipoventilação alveolar, seria uma coisa muito importante na ELA. Tem alguns estudos que falam que não conseguiram confirmar isso. E, na prática, quando você põe a VNI com paciente assintomático, ele tem uma adesão pobre, ruim. Eu não preciso, eu não vou usar. Mas eu sempre acho que a VNI não desnecessária, mas ela precoce, ela é uma poupança generosa para os músculos respiratórios e tem que ser considerada. Acabamos de falar tudo isso. E aí, é só para lembrar que, para quem tem pequena dependência, tem ventiladores de suporte. Para quem tem média dependência, precisa de ventiladores intermediários. E quem tem grande dependência, precisa de suporte à vida. Isso está suportado por essa literatura. Realidade do Brasil. Paciente com grande dependência, usando BiPAP, sem bateria interna, com a turbina gritando, fervendo. E podem ter certeza que não entrega o fluxo da forma correta, porque a turbina esquenta. Não foi feito para rodar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas, de toda forma, é o que tem. É um crime, é grave. Mas não há o que fazer. Vai deixar sem ventilar? É mais criminoso ainda, não é? Então, essa é uma questão para a gente pensar. Como mudar essa política de saúde pública e fazer valer a regra. Quem tem grande dependência ventilatória precisa de suporte à vida. Precisa de ventilador com bateria interna, com recurso de sensibilidade, precisa de dignidade ventilatória. Mas e se não tiver, vai ficar sem ventilar? Eu deixo essa questão para vocês responderem, né? Cada um na sua cabeça. Você começa no período noturno, você pode piorar e precisar usar durante o dia, pode usar a peça bucal durante o dia e no período integral vai para o suporte à vida. Normalmente, o ventilador, no início, você usa o binível, que ele trabalha com 2 modos pressóricos e ele ventila aqui na pressão de suporte. E o que é a pressão de suporte? É a diferença entre a pressão inspiratória e o EPAP, que é a pressão expiratória positiva, né, no final da expiração. Então, o que está ventilando o seu paciente no binível é esse delta, que é a pressão de suporte. Tem que ter uma frequência respiratória de backup,
As interfaces elas têm que ser revezadas, higienizadas, têm que ser trocadas pelo menos a cada 6 meses, e os equipamentos, quando acaba o antibiótico em caso de infecção, eles têm que ser esterilizados. Esse é o modo de peça bucal para quem usa durante o dia, então sugere o volume mais alto, os alarmes desligados, a frequência de 0. E aí tem esse artigo que é muito bacana, que vale a leitura dele. Ele fala muito sobre a peça bucal, sobre as estratégias e outras coisas. Nunca usa uma estratégia ventilatória que você não conheça. Então, qual é a melhor estratégia ventilatória? A que você domina. Isso quer dizer, não vamos inventar moda num ventilador que a gente não conhece com uma estratégia que não conhece. Primeiro, conheça a estratégia ventilatória e depois a gente vai usar no nosso paciente. E após o paciente ter um quadro agudo, uma infecção, ele sempre vai ter um retorno lento à condição que ele tinha antes, mas ele vai retornar. Só que ele pode levar até 3 meses para retornar ao que ele tinha antes. Então, nesse período, pode tolerar pressões mais altas, tempo maior de ventilador, dependência maior, e depois isso vai normalizando. Os ventiladores todos hoje têm monitorização. Esse slide Edu colocou para lembrar que tem o telemonitoramento, que é uma forma muito legal de controlar a ventilação. Essa preocupação também aqui é do Edu, de lembrar sempre que a umidificação ativa ela é soberana e ela tem uma melhor, né, evidência do que o filtro, mas o filtro também ele tem a sua eficácia. Aqui é para a gente lembrar, né, que você tem todos os momentos, todas as fases da doença, como o Fábio teve, e é possível passar por todas elas com qualidade de vida. Questões para a gente pensar em casa. Como otimizar o acesso à informação, avaliação, direcionamento ao local correto, orientação e medidas efetivas em caso de ventilação. O quanto as questões culturais, sociais, econômicas interferem no início das medidas e na manutenção do tratamento ventilatório, do AMBU e da ventilação. Como resolver isso? Se combatermos a crença de que o início dos cuidados ventilatórios é um marco de piora do quadro de ELA, a assistência pode ser precoce e efetiva? E sabe como que nós abordamos o paciente? Você já usa ventilador? Você já usa AMBU? A gente antecede como se isso fosse uma coisa negativa. Precisa mudar, né? Mudar essa crença. Isso é para vocês pensarem na hora de dormir. A Lu e Belinha, o Fábio, né? Com muito chocolate na boca, tudo foto não autorizada da família. Posso sair de camburão. Ana Silvia, né? Belíssima, que nos deixou esse ano. Então, a minha parte hoje é em homenagem ao Fábio, a Ana e todas as pessoas que nos deixaram. Edu vai falar rapidamente das situações agudas, que é muito importante. Bom, então, para finalizar, que a gente já está estourando o tempo, né? É importante a Simone já pontuou várias vezes aí ao longo da aula dela, né? Situações agudas, o que a gente tem que ter como prioridade, como a gente deve agir nessas situações. Então, de tudo que foi falado, então, essas são as principais causas que levam esses pacientes a situações agudas, né? Então, aquela diferença entre a insuficiência ventilatória e a insuficiência respiratória. Todos os pacientes com doenças neuromusculares, incluindo os pacientes com esclerose lateral amiotrófica, são suscetíveis à insuficiência respiratória aguda. A fraqueza muscular nesse quadro, ela é frequentemente exacerbada durante a doença, ou seja, os pacientes que já são fracos ficam mais fracos, podendo recuperar ou não após a resolução do problema, e muitas vezes a hospitalização é necessária. Então, ao longo aí do curso da doença, inevitavelmente esses pacientes podem precisar de suporte mais avançado aí em terapia intensiva. Bom, nas unidades de terapia intensiva, de 4% a 12% dos pacientes são pacientes com doença neuromuscular, então é muito baixo. Então o desconhecimento é muito grande nesses serviços, né? Então eu coloquei ali um arco-íris, porque eu tenho a impressão que toda porta de terapia intensiva tem um arco da cura do paciente da ELA, no sentido de que os profissionais não consideram a fraqueza muscular prévia. Então, isso é muito comum, né? Então, é muito comum o paciente dar entrada no pronto atendimento e eles ventilarem esse paciente levando em consideração somente a doença pulmonar, sendo que é um paciente que evoluiu com uma doença pulmonar, mas ele tem uma fraqueza muscular muito grave
antes mesmo dessa complicação. Então, quais são os principais erros? Eu acho que no ranking é a questão do uso do oxigênio, né? Então, isso é muito comum. O paciente deu entrada no pronto atendimento hipoxêmico. Essa hipoxemia ela é de causa pulmonar, porque o paciente está com uma pneumonia, por exemplo. Então, ele tem indicação, sim, de oxigênio. Mas esse oxigênio deve ser sempre associado à ventilação mecânica, né? Seja ela invasiva, seja ela não invasiva. Então, por meio de catéter ou por meio de máscara de Venturi, por exemplo, é absolutamente contraindicado. Então, os ventiladores, né, de suporte à vida ou até mesmo os intermediários, a gente consegue acoplar o oxigênio e nos biníveis simples a gente precisa de um conector de oxigênio ali acoplado à máscara para poder estar oxigenando e ventilando o paciente, tá? Isso é muito importante. Outro erro comum que acaba acontecendo é a retirada de medicações de uso contínuo, né? Então, o paciente, muitas vezes, ele dá entrada com doenças crônicas, com comorbidades e com, né, um histórico ali de medicações. A primeira coisa que fazem é retirar tudo, né? Então, isso é muito ruim. Aqueles pacientes que fazem uso crônico de corticoide, uma vez retirado de forma abrupta, pode reativar a doença de base, né? Os pacientes, em relação à questão da cialorreia, é muito comum ou introduzirem medidas xerostômicas para um paciente que maneja e gerencia muito bem a saliva sem nenhuma droga, porque a saliva é mais fluida, é mais fácil dele deglutir, né? Então, aí introduzem a droga, ou o contrário também acontece, né? Do paciente conseguir se manter ali com a saliva adequada para deglutição e aí retirarem essa droga durante a internação. Troca do ventilador também é uma outra falha que acontece muito, né? Dentro do ambiente hospitalar, a gente tem a engenharia clínica, que é um departamento que ele vai receber todos os equipamentos externos, fazer uma análise e para ver se esse equipamento ele está apto ou não. É super compreensível isso quando você fala de gestão de um ambiente hospitalar, né? As pessoas que estão lá, elas precisam ter respaldo e entender que tipo de equipamento está entrando no hospital. Mas, normalmente, esses equipamentos eles são fornecidos por empresas idôneas que têm certificados de calibração. Então, isso é uma realidade que precisava mudar, porque a gente está falando de doente crônico. Um paciente que ventila há 5, 10, 15 anos com aquele ventilador, que tem aquelas características, e eu faço uma transição para um ventilador de terapia intensiva que é bom, tanto quanto, mas tem as suas características, né? Então, o ventilador que o paciente está acostumado a utilizar no dia a dia, o que mantém ele vivo, tem várias características de funcionamento para o paciente crônico, né? Então, são equipamentos que têm menos alarme, são equipamentos que têm uma compensação de fuga, tem tecnologia apropriada, né? Então, já tem uma melhor sincronia e são pacientes que usam normalmente máscaras ventiladas, diferente dos equipamentos da terapia intensiva. Então, isso acaba acontecendo com muita frequência. Em relação aos ajustes ventilatórios, a Simone comentou bastante, né? Entre aspas, ao longo da aula dela, ela comentou, né, a questão da internação. Então, muitas vezes esses pacientes dão entrada, os parâmetros não são otimizados para aquela condição clínica aguda, assim como também estratégias ventilatórias inadequadas são colocadas para o paciente, né? Então, modos espontâneos, né? Modo, por exemplo, do tipo CPAP, também, que é absolutamente contraindicado para o paciente de ELA, e a questão da ventilação protetora, né? Então, é aquilo, né? Ventilar com baixas pressões, com baixos volumes, mas não leva em consideração a fraqueza muscular. Importante. Eu acho que precisa manter um equilíbrio. Eu preciso ventilar esse paciente levando em consideração a doença pulmonar, mas também levando em consideração a fraqueza muscular. E a falta de acesso aí ao assistente mecânico de tosse. Então, nas unidades de terapia intensiva não existe cough assist, né? Então, muitas vezes o paciente ele precisa levar o dele para o hospital, mas aí vai cair na engenharia clínica. Também, muitas vezes, o paciente é impossibilitado de utilizar o recurso que ele tem por conta dessa burocracia. Então, aqui tem uma animação que acho que, pelo tempo, é a animação do uso do cough assist, acho que tudo bem a gente prosseguir. E, para finalizar, a questão da extubação. Então, muitos desses pacientes eles podem ser intubados em uma condição clínica em que necessita desse suporte ventilatório avançado, mas se é um paciente que não está
no momento de indicação adequada de uma traqueostomia, é um paciente que ele pode sim ser extubado, né? Ou seja, ser retirado a ventilação invasiva e voltar ele para a ventilação não invasiva. Só que isso não pode ser feito por meio de protocolos convencionais de terapia intensiva. Então, existe um protocolo específico para o doente neuromuscular, onde a fraqueza muscular é levada em consideração aí como prioridade. Né? Então, está disponível nesse artigo, você tem o passo a passo desse protocolo. Então, isso é muito, muito comum, os pacientes não estarem no momento da traqueostomia, serem entubados e falharem 1, 2, 3 vezes esse processo, né? Então, tentam tirar do tubo, vai para a VNI, volta para o tubo. Isso acontece 2, 3 vezes, o paciente é condenado a uma traqueostomia de forma desnecessária, por conta desses protocolos convencionais e que não são... não tem sucesso para os pacientes com ela. E a ventilação não invasiva versus a traqueostomia, paciente em VNI 24 horas não é sinônimo de traqueostomia. Né? A professora Alessandra vai comentar quais são os critérios adequados. Quando que esse paciente precisa passar do suporte não invasivo para o invasivo aí com uma indicação certeira. Tá bom? Então, é muito comum os pacientes recém-diagnosticados, né, passar com uma equipe totalmente inexperiente e o médico recomendar e o paciente dar entrada no hospital para fazer o combo, gastrostomia e traqueostomia. O paciente sai de lá andando, traqueostomizado e com gastrostomia. Isso é muito comum. E sem o suporte ventilatório na via aérea. Então, isso é muito comum e é isso que a gente bate na tecla e procura disseminar essa informação. Tá bom? E quando a gente fala de suporte ventilatório não invasivo, é um combo. A gente não está falando só da ventilação não invasiva. A gente fala de tudo que o paciente precisa, de todos os recursos, seja recursos humanos, né, profissionais da equipe de reabilitação, né, o paciente como centro de atenção, assim como todo o suporte aí em relação a equipamentos, intervenções, para garantir que esse paciente evolua de uma forma satisfatória e que ele possa passar por todos os momentos da doença com intervenções adequadas, garantindo uma melhor qualidade de vida e uma maior sobrevida. Obrigado.